Prepare o seu coração. Deus está trazendo uma chuva de bênçãos sobre a sua casa. Cada gota dessa chuva representa curas, milagres, livramento, vitória, salvação, realização. Cada gota dessa chuva representa uma dádiva de Deus para a sua vida. E esta chuva poderosa que Deus está trazendo para a sua vida vai trazer muita alegria. Haverá um tempo de muita alegria para você. Haverá um tempo de muita felicidade. Deus me mostra que haverá para a sua vida um tempo de muitas felicidades, de muitas alegrias. E esta chuva que Deus está trazendo é uma chuva de novidade, uma chuva de bênçãos. E você precisa crer de todo o coração e tomar posse desta palavra. E na oração da manhã de hoje é sobre isso que vamos falar. As chuvas das bênçãos sobre as nossas vidas. Coloca a frase nos comentários: chuva de bênção sobre mim. No momento que você escrever a frase chuva de bênção sobre mim, Deus confirmará no céu essa palavra. Alguém pode falar, mas pastor, não tem como eu escrever aqui nos comentários. Tudo bem, ao menos diga comigo assim, ó: chuva de bênçãos sobre mim. Diga 3 vezes: chuva de bênçãos sobre mim. Chuva de bênçãos sobre mim, chuva de bênçãos sobre mim. É isso que Deus vai derramar sobre a sua vida. É muito forte a oração da manhã de hoje. Preste bastante atenção. Deus vai falar com você poderosamente. E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo da Verdade. Minha amada família de oração, juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vamos fazer agora nesse instante uma oração de agradecimento a Deus e em seguida eu quero trazer a palavra das chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Amém? Coloca nos comentários também o seu pedido de oração, o que você deseja receber da parte de Deus, e oremos ao Senhor nesse instante. Bom dia, Espírito Santo da Verdade. Nós te amamos com todas as nossas forças. Nós te amamos de todo o nosso coração. Nós consagramos diante da tua presença este novo dia. Que seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia feliz, que seja um dia maravilhoso, um dia que o resplendor da tua glória venha brilhar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, faz, Senhor Deus, uma limpeza espiritual, trazendo vitória para cada lar, trazendo vitória para cada família. Em nome de Jesus, Senhor, abre as portas dos céus, as janelas dos céus e abençoa o teu povo com as chuvas das tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada coração. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos, ó Mestre querido, ó Deus poderoso, a chuva das bênçãos sobre cada um, sobre cada família, sobre cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos este novo dia para o Senhor e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos nesse momento ler a palavra de Deus? A palavra de Deus para os nossos corações está no livro do profeta Ezequiel,
No capítulo 34, verso 26, diz assim a palavra do Senhor: Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa de Ezequiel, capítulo 34, verso de número 26. Preste bem atenção no que eu vou falar. Sabe quando a gente sente um cheiro de chuva, um cheiro de terra molhada? Sabe quando a gente vê o céu escurecendo e começa a aparecer relâmpagos, começa a aparecer raios, começa a aparecer um som de trovões? O céu, que era azul, agora começa a escurecer e pequenas gotas começam a cair no chão, trazendo aquele sentimento, aquela sensação e aquele cheiro de terra molhada, sinais de que uma chuva vai acontecer. Todo mundo aqui já passou por essa experiência. Quando o céu está escuro, quando acontece raios, relâmpagos e trovões, tudo isso são sinais de que vem uma chuva por aí. Diga comigo assim: sinais de chuva. Sinais de chuva. O que isso significa, Pastor Bruno? Isso significa que Deus, antes de trazer a chuva, Ele dá o sinal. Assim como existem sinais que antecedem uma chuva, existem sinais que antecedem as bênçãos de Deus em nossas vidas. Quando o céu está escuro, quando o clima que era quente começa a ficar um pouco mais frio, esses sinais representam a chuva. Da mesma forma são as bênçãos. Quando as coisas começam a apertar, quando as dificuldades vêm, não se preocupe. Isto é um sinal que o céu está se fechando, não porque vai acontecer algo ruim. O céu está se fechando porque vai acontecer algo bom. Daqui a alguns minutos vai acontecer uma chuva. Então, o som de trovão representa que vem chuva. O céu escuro representa que vem chuva. Da mesma forma, quando as dificuldades aparecem, quando os problemas surgem, isso é um sinal que vai vir uma recompensa de Deus. Isso é um sinal que Deus está tirando você do deserto e te colocando na terra prometida. Então, as lutas não é para nossa derrota, as lutas é para nossa vitória. O que é uma vitória? A vitória é uma luta que foi vencida. O que é a paz? A paz é uma guerra que foi vencida, porque quando a guerra é vencida, é estabelecido a paz. Pastor Bruno, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, é Deus preparando o seu coração para viver as chuvas das bênçãos que o Senhor preparou para você. Isso me faz lembrar do profeta Elias. Ele profetizou que não haveria mais chuva. E assim aconteceu. Mais de 3 anos sem cair uma gota de água do céu, porque o povo tinha se afastado de Deus. O povo tinha esquecido de Deus. O povo não orava mais.
o povo não jejuava mais, o povo não consagrava mais. O povo agora estava adorando outro Deus, um Deus com D minúsculo. Eles estavam adorando a Baal, o Deus Baal, Deus com D minúsculo, porque o Deus verdadeiro é o nosso Deus. O Deus criador dos céus e da terra é o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. E o povo que era de Deus se afastou de Deus e começou a adorar outros deuses. E curiosamente e ironicamente falando, Baal era o deus da agricultura também, da fertilidade. Mas só que Deus está mostrando para todos que o Deus verdadeiro é o Deus de Elias. Porque Elias profetiza dizendo que não haverá mais chuva. E Deus assina embaixo a profecia que sai da boca do profeta. E essa palavra aqui é para todas as áreas da sua vida, viu? Essa palavra é para o seu casamento, essa palavra é para a vida dos seus filhos, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida financeira, para a sua saúde. Redobre sua atenção para você entender o que Deus quer falar contigo. Deus usa a boca do profeta para profetizar que não haverá mais chuva sobre a terra. Deus assina embaixo e o tempo fecha sem chuva. Era sol todo dia e não havia uma gota de chuva. Deus, ele prova para todo mundo que ele é Deus, e o povo compreende que Deus é Deus. No desafio de Elias e os profetas de Baal, o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram a Baal e o fogo não desceu. Elias orou ao Deus vivo e Deus mandou fogo do céu e queimou o holocausto, queimou a oferta. Essa história você encontra no livro de Reis. Resultado, o povo viu o Deus de Elias respondendo com fogo, e a partir daquele momento o povo acreditou que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Aí o que Deus fez? Deus mudou a sentença. Qual era a sentença de Deus? Não haverá mais chuva sobre a terra, até que o povo se arrependa. Quando o povo se arrependeu, porque Deus respondeu Elias com fogo, Deus desceu fogo do céu, porque Elias orou, o povo viu com os olhos deles o fogo descendo e queimando a oferta no altar. E por eles ter contemplado, eles disseram: o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E quando eles reconheceram que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, Deus teve misericórdia do povo. E agora Deus está preparando uma chuva. Mas essa chuva só vai descer se Elias orar, se Elias pedir. Tudo que aquele povo mais precisava, redobre sua atenção para você entender o que Deus está falando com você. Tudo que aquele povo mais precisava era de chuva, porque aquele povo vivia da agricultura. Eles plantavam, colhia e comia aquilo que plantava. Então eles sobreviviam da agricultura. Agora imagina só, 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chuva, sem cair uma gota d'água. E o povo precisava plantar para colher. O povo dependia da agricultura naquela época. Até os animais precisavam de água para beber. Mas o céu não descia chuva, porque o profeta disse para não chover. Ele profetizou que não haveria chuva. Mas o povo agora está arrependido. E o povo precisa de chuva. O que Elias vai fazer? Elias vai subir e vai conversar com aquele que é poderoso para abrir os céus e mandar chuva. Elias foi orar. E quando ele foi orar, conversar com Deus, ele começou a pedir a Deus a chuva. E tinha uma pessoa que estava ajudando Elias ali. E Elias disse para aquela pessoa o seguinte: eu vou orar e você vai verificar
se está vindo alguma nuvem de chuva por aí. Olha só que homem de fé, né? Ele vai orar para Deus mandar chuva. Mas ele pede ao rapaz para que o rapaz observe se vai vir uma nuvem de chuva. Ou seja, Elias acreditava que Deus atenderia a oração dele. Deus manda dizer para o teu coração: acredite, a sua oração é escutada por Deus nos céus. Deus não joga fora a sua oração. Deus não rejeita a sua oração. Alguém pode falar: mas pastor, eu pedi e ainda não recebi. Eu orei e ainda não recebi. Descansa esse teu coração. Descansa o coração, porque no tempo de Deus, o que você pediu a Ele vai acontecer. Descansa o teu coração, porque na hora certa vai realizar. Descansa o teu coração, porque Deus não chega atrasado. Ele chega na hora certa e faz o milagre acontecer. Pois bem, Elias foi conversar com Deus, pedir a Deus a chuva. E ele pede a Deus a chuva, e ele faz uma oração e diz para o moço, para o rapaz: e aí, o que você está vendo? E ele disse: não estou vendo nada. Então Elias vai orar mais outra vez, insistente na oração. Então Elias vai orando, e chega um dado momento que Elias pergunta para o rapaz: você está vendo o quê? E o rapaz diz assim: eu estou vendo uma nuvem. Olha aí o sinal de Deus. Eu estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Uma nuvem pequenininha. O rapaz começou a ver no céu. Por favor, redobre sua atenção para isso que eu vou falar. Elias está pedindo chuva, porque o povo precisava da chuva para a agricultura. Então Elias vai pedir chuva para Deus. E ele pede a Deus com fervor. E o moço vê uma nuvem pequenininha, carregada de chuva. E a Bíblia fala que o moço, aquele rapaz, diz para Elias: Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Deixa eu te falar um negócio aqui, ó. A nuvem era pequena, mas a chuva que iria descer era grande. Eu vou falar mais uma vez. Olha só que maravilha. A nuvem era pequena, mas a chuva era grande que iria descer sobre aquela terra. Sabe o que isso significa, minha filha, meu filho? Isso significa que a providência é pequena às vezes, mas só que o que está dentro dessa providência é algo grande, é algo poderoso. Não se preocupe, porque Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, coisa pouca, e ele multiplica e alimenta a multidão. Deus manda dizer para o teu coração: na sua mão pode ter muito, na sua mão pode ter pouco, mas é com isto que está na tua mão que Deus vai fazer um milagre gigantesco. Eu vou dizer mais uma vez: o que está na sua mão pode ser pequeno, o que está na sua mão pode ser médio, o que está na sua mão pode ser grande, mas só que não importa o tamanho daquilo, do recurso que está na sua mão. Alguém pode falar: mas pastor, eu só tenho R$100. Desses R$100 Deus vai fazer 1000. Pastor, eu tenho R$1.000. Desses 1000 Deus vai fazer 10.000. Pastor, eu tenho 10.000. Desses 10.000 Deus vai fazer 100.000. Não importa o tamanho do recurso que está na tua mão, Deus vai fazer multiplicar. Não importa quanto você tem na despensa da sua cozinha, Deus vai fazer multiplicar. Não importa o que você tem dentro do seu guarda-roupa, Deus vai fazer multiplicar. Não importa quanto você tem na sua conta bancária, Deus vai fazer multiplicar. Aquele rapaz estava vendo
uma nuvem do tamanho de uma mão humana, mas aquela nuvem pequenininha representava uma chuva grande, uma chuva grande, uma chuva grande. Tá entendendo o que Deus quer falar com você nessa manhã? Davi só tinha uma pedrinha, e com uma pedrinha ele derrubou o gigante. Deus usa coisas pequenas para fazer grandes coisas. Moisés só tinha um cajado, e aquele cajado abriu o mar vermelho. Jesus só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Os 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Elias orou, e o que está vindo do céu é uma nuvem pequenininha do tamanho de uma mão humana, mas essa nuvem pequena carrega uma chuva grandiosa. E eu quero profetizar sobre a tua vida que haverá chuva de bênção no teu casamento, chuva de bênção na vida dos teus filhos, chuva de bênção no teu trabalho, chuva de bênção na tua casa, chuva de bênção nas tuas finanças, chuva de bênção na tua saúde. Haverá chuvas de bênção sobre você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã, assim como em todas as outras. Eu estou sentindo a presença do trio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus está dizendo para corações aqui: eu vou trazer uma chuva de vitória, de bênção, de milagre, de dádivas sobre a tua vida, sobre a tua casa e aonde você colocar as tuas mãos. Toma posse em nome de Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus nessa manhã? Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Declare: chuva de bênçãos na tua casa. Chuva de bênçãos na tua vida. Resultado, Elias orou, pedindo a Deus a chuva. E aquela nuvem pequenininha, do tamanho de uma mão, ó, a mão de um adulto, aquela nuvem se transformou em uma chuva poderosa. E depois de 3 anos e meio sem chover, aleluia! Depois de 3 anos e meio sem descer uma gota de chuva do céu, uma nuvem do tamanho de uma mão humana traz uma chuva gigantesca sobre aquela terra. Preste bem atenção no que Deus está falando com você. Escute a voz de Deus falando contigo. Depois desse deserto vem chuva por aí. Foi 3 anos e meio de prova. Existiam pessoas que não tinha nada a ver com a situação. A maioria do povo tinha se afastado de Deus e por isso Deus tinha parado de derramar a chuva. Mas existiam algumas pessoas que não tinham se afastado de Deus. Existiam algumas pessoas que estavam perto de Deus. Eram poucas, mas existia. Uma dessas pessoas era o próprio Elias. Ou seja, aqueles que estavam justos diante de Deus estavam sofrendo por causa da maioria que se afastou de Deus. Mas nesse período que não estava tendo chuva, foi nesse período que Deus fez aumentar o azeite e a farinha daquela viúva. Sabe o que isso significa? Que nos momentos de deserto, Deus faz brotar a água da rocha. Nos momentos de deserto, Deus faz o pão quentinho descer do céu. Nos momentos de deserto, Deus traz a providência na palma da tua mão. E Deus manda dizer para o teu coração:
prepara a tua alma, prepara o teu coração, porque vem aí uma nuvem carregada de chuvas, e são chuvas de vitória. Vitória. Cada gota dessa chuva representa um milagre, representa uma bênção, representa uma vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esta é a palavra que Deus mandou te entregar na manhã de hoje. E Deus ainda completa, e manda dizer para o teu coração a seguinte frase: você pode se sentir pequena nessa terra de gigantes. Você pode se sentir pequeno nesta terra de gigantes, mas saiba que Deus usa os pequenos para vencer os gigantes. Deus usa os pequenos para confundir a terra. Deus não precisa do grande, porque grande Ele já é. Deus precisa dos pequenos para mostrar a grandeza dele. Sabe por que Deus gosta de usar os pequenos? Deus gosta de usar os pequenos para mostrar a grandeza dele. Deus usa os pequenos para mostrar que quem é grande é Ele, é Ele. Então, se você se sente pequena, descansa o coração. Foi uma pedrinha pequena que derrubou o gigante. Foi um menino pequeno que lançou a pedrinha pequena e derrubou o gigante. E foi uma nuvenzinha pequena, do tamanho de uma mão humana, que trouxe uma grande chuva para o povo de Deus. Haverá chuva de bênção sobre você. Por favor, escreve aqui, ó. Chuva de bênção sobre mim. Chuva de bênção sobre a minha casa. Amém? Coloca essa frase aqui nos comentários e vamos orar nesse momento. Vamos orar, vamos conversar com Jesus. Você que é dizimista da igreja Nascidos para Vencer, continue fiel a Deus. Não é fiel a pastor Bruno, é fiel a Deus. Com seu dízimo, com a sua oferta, Deus abençoa. Deus ama aquele que dá com alegria. Está escrito na Bíblia. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, devolva para Deus o seu dízimo. Os que puderem, é claro, os que têm esse compromisso no seu coração. Com o coração cheio de fé, vamos orar nesse momento? Vamos orar com muita fé, com muita confiança em Deus. Oremos a Deus nesse instante. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença santa, maravilhosa e bendita, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã de resposta, porque cremos que esta palavra foi resposta para corações. Senhor Jesus, a nossa casa está debaixo da nuvem gloriosa, da nuvem da chuva de bênção. Assim como Elias orou, pedindo que o Senhor abrisse os céus e derramasse as chuvas das tuas bênçãos, nós estamos aqui nesta manhã de chuva de bênçãos, para te pedir, Senhor, traz a nuvem reluzente da tua glória, traz a nuvem do teu poder, traz as chuvas dos céus sobre cada vida, sobre cada coração. Por misericórdia, humildemente, Senhor, eu apresento cada nome que aqui foi escrito, cada pessoa que está escutando esta oração, cada pedido de oração que foi aqui colocado. Que o Senhor traga a chuva da misericórdia, a chuva da saúde, a chuva da bênção, a chuva da vitória, a chuva do milagre, a chuva da resposta, a chuva da solução. Que venha sobre nós as chuvas da tua bondade, ó Deus, as chuvas das tuas misericórdias, e que nós possamos transbordar
das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, porque cremos que o Senhor é dono do tempo, o Senhor é dono das estações, o Senhor é dono das nuvens, o Senhor é dono do mar, o Senhor é dono das estrelas, o Senhor é o dono da chuva. Então traz uma chuva espiritual, trazendo paz, equilíbrio, bênçãos, vitórias, alegria e felicidade. Em nome de Jesus nós oramos com fé, nós te pedimos com fé, porque cremos que o Senhor é a resposta, cremos que o Senhor é a vitória. Então quebra maldições, desfaz os embaraços, quebra, Senhor Deus, as forças do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixes cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Abençoa nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, com as ricas bênçãos e dádivas do teu divino poder. É isso que nós te pedimos, com muita fé e com muita unção, e na certeza da vitória, te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Que Deus nos dê um dia maravilhoso na presença dele. Um grande abraço do seu amigo e pastor Bruno Souza. Te amo no amor de Cristo Jesus. Um beijo no coração. Que Deus abençoe sempre.